São Paulo, o presidente do Senado e empresários do grupo LIDE debateram a reforma tributária que tramita no Congresso. Rodrigo Pacheco, do PSD, pontuou que ela deve ser equilibrada e razoável. O relator da matéria, o senador Eduardo Braga, do MDB, também participou da discussão. No evento do Grupo LIDE, o presidente do Senado voltou a afirmar que a votação da reforma deve ocorrer até o fim de outubro. Que todos que se sentem à mesa para discuti-la, sejam agentes políticos como nós, sejam agentes privados como os senhores, tenham o espírito da arte de ceder e não da arte de conquistar mais prerrogativas, mais direitos, porque senão definitivamente não se fecha a conta. Nós temos sempre que apostar que numa unificação tributária, ainda que um setor perca um pouco e outro setor eventualmente possa ser mantida a sua condição, que a lógica de transformação para um médio e longo prazo no Brasil, de termos um imposto único, como 172 países fazem no mundo, que essa é uma lógica importante para o Brasil e que todos, no final das contas, vão ganhar com uma nação mais simplificada, do seu ponto de vista tributário, e a qual se soma uma reforma da Previdência, uma reforma política, uma reforma trabalhista, diversos marcos modernos legislativos, e aí nós temos, então, condição de tirar um pouco de cena a política e deixar que o país se desenvolva. Também presente no encontro com empresários, o relator da reforma tributária apontou que já foram apresentadas ao menos 80 emendas ao texto no Senado. Eduardo Braga defendeu que seja incorporado um limite para a carga tributária em relação ao produto interno bruto. É um modelo que a econometria ela está sob fundamentos e bases que ainda não foram testadas na prática. Portanto, nós estamos sob hipóteses, e essas hipóteses precisam ter o poder limitador de tributar muito claro no comando constitucional. E isso é uma carga tributária que é uma relação em função do PIB. E isso precisa ficar muito claramente definido. E aí, feita a carga, a trava sobre o PIB e sobre a carga tributária, ajusta-se tudo para baixo, inclusive com relação à capacidade de fazer as isenções. Amanhã, todos os governadores devem ser recebidos em Brasília para discutir o tema com o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. O encontro será organizado por blocos com representantes de cada região e uma outra sessão será marcada para ouvir também os prefeitos. A ideia, segundo ele, é discutir pontos para amadurecer a proposta de emenda à Constituição. Segundo o estudo do IPEA, se a reforma tributária fosse colocada em prática como foi aprovada na Câmara e baseada na divisão da arrecadação fiscal de 2022, 82% dos municípios ganhariam receitas e 60% dos estados brasileiros teriam ganhos, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No Senado, o foco é garantir que o texto que venha a ser aprovado no Parlamento não gere insegurança jurídica e nem piore um modelo que já é ruim. Rodrigo Pacheco comentou ainda sobre a reivindicação do setor da indústria, que pede a alíquota máxima de 25% do imposto sobre o valor agregado, o IVA. Não é necessariamente a fixação da alíquota que se dará na sequência e, obviamente, a partir de todo esse amadurecimento em relação ao tamanho desse impacto sob o ponto de vista de carga tributária. O que se tem como ideia, que foi defendida em alguns setores, inclusive pela Federação das Indústrias de São Paulo, e que está sendo amadurecida pelo relator Eduardo Braga, é quanto a um teto, ou seja, um limite que não possa ser extrapolado. E eu considero que esse limite estimado de uma carga tributária, de uma alíquota de IVA ou de imposto sobre bens e serviços, é algo possível de se ter desde já.